Mais uma vez eu gostaria de saudar essa igreja tão amada com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E desde já convidar os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias, o livro de João, capítulo 14. É uma passagem muito conhecida, uma das mais pregadas em todo o mundo. Talvez não tenha um texto que tenha sido tão explorado, tão estudado, tão interpretado ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Se você quiser e puder ficar de pé, e vamos ter um pouco de paciência, porque vou fazer questão de ler esse capítulo inteiro, porque nós vamos gastar apenas 4 minutos. Você tem 4 minutos para ler esse capítulo? Eu fiz as contas. Nós precisamos de 4 minutos para Deus, para nós lermos esse capítulo inteiro, e você não vai se arrepender, porque esse é um discurso de despedida de Jesus para os seus discípulos. O contexto aqui é um contexto de muita tristeza, um contexto de despedida. O Senhor Jesus estava prestes a ser sacrificado naquela cruz. Ele está fazendo o seu discurso de despedida, da sua ausência temporária, em meio à crise daqueles discípulos. Nós estamos passando por crise, e talvez essa palavra venha a cair, venha a calhar nesse momento. João capítulo 14 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Veja agora, conheceis e tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco.
mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Pai amado, que maravilha poder ouvir a Tua voz, a Tua palavra é a Tua voz. Já ouvimos o Teu sermão sendo pregado aqui, Senhor, a Tua palavra que é inerrante e infalível. Muito bom ouvir a Tua voz. Nós saímos dos nossos lares, das nossas casas, porque nós dependemos de ouvir a Tua voz. A Tua voz verdadeiramente é alimento para as nossas almas, e nós estamos carentes, necessitados do Teu pão espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, tudo que impede, Senhor, a Tua manifestação entre nós, caia por terra. Se for algo derivado do mundo, Senhor, seja repreendido. Se for algum pecado vindo do homem, seja repreendido em nome de Jesus. Se for, Senhor, alguma cilada do maligno, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor liberte-nos, que o Senhor abra o nosso entendimento, destape os nossos ouvidos, que o Senhor tire o véu dos nossos olhos, possamos contemplar a Tua glória que habita entre nós e habita em nós. Em nome de Jesus, saiamos daqui renovados. Em nome de Jesus, saiamos com a certeza, a convicção de que tivemos um encontro pessoal com o Senhor e fomos transformados, renovados, mudados para sempre. Em nome de Jesus, não permita que essa noite seja uma noite comum como qualquer outra, mas que seja uma noite especial, e que nós possamos alcançar a graça, e que nós possamos alcançar a bênção, da qual a maior bênção é a Tua presença. Continue conosco, Senhor. Manifeste-se a nós, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor. Em nome do santo e precioso do Senhor Jesus que te oramos. Amém. Vamos sentar, igreja. Hoje, essa noite, nós vamos, o Senhor colocou em meu coração esse tema: 5 bênçãos sobrenaturais. Está muito em moda pelas igrejas evangélicas, de um modo geral, pregar sobre bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Mas é bem verdade que o próprio apóstolo Paulo disse que se essa vida se resumisse apenas ao mundo material, seríamos os homens mais infelizes do mundo. Então, esse texto ele nos apresenta, a partir do versículo 15 em diante, 5 bênçãos sobrenaturais que eu penso que podem mudar a minha e a sua vida. E eu penso que é a vontade do Senhor que nós venhamos a desfrutar dessas 5 bênçãos sobrenaturais que Deus tem nos oferecido. Conforme dissemos, esse capítulo 14 trata de um encorajamento. Jesus está encorajando aqueles discípulos. Se vocês forem ler o capítulo anterior, você vai ver que o Senhor Jesus, ele tenta intervir numa disputa de poder entre 2 discípulos que querem saber quem é o mais importante no reino de Deus. E ele aí então se coloca como um servo, como um escravo. Ele coloca aquela vestimenta de escravo, e ele vai lavar os pés dos discípulos, e os discípulos ali são repreendidos. Logo em seguida, nós vemos que o traidor é indicado no capítulo 13, enquanto eles estão reunidos ali na última ceia. O Senhor diz: um de vocês vai me trair. E eles veem Judas, um integrante, um membro da igreja, daquela primeira igreja que estava inaugurando. Ele se identificou como um traidor,
ele se identificou com alguém que queria, de certa forma, estacionar, paralisar, interromper o avanço da mensagem de Cristo. Ele levanta entre os olhares de todos e ele sai, ele se identifica como um traidor, e aquela igreja ela recebe mais um baque, ela recebe mais uma crise, mais uma dificuldade de ter um membro da sua igreja lutando contra ela. Isso já aconteceu? Você já ouviu alguma história semelhante a essa? Isso realmente traz lutas, traz dificuldades. Quando o inimigo vem de fora, nós até esperamos, mas quando o inimigo muitas das vezes vem de dentro, e Jesus, aquela primeira igreja pastoreada por Jesus, também sofreu isso. Aquela igreja recebe aquele baque. Jesus então ele dá um novo mandamento em João 13:34, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E por fim, como se não bastasse, aquela igreja ali que tem 3 anos de existência, por causa do ministério de Jesus em 3 anos, como se não bastassem os problemas, aparece mais um problema no capítulo 13, quando Pedro diz assim: onde quer que o Senhor vá, eu vou. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu vou te seguir agora, eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor vá. Então Jesus ele vai olhar para Pedro e dizer: você dará a sua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, de repente, o traidor foi indicado no capítulo 13, mas também aquele crente mais espiritual daquela igreja, aquele que você espera a melhor pregação, aquele que você espera a melhor ministração de louvor, aquele que você tem expectativa, que a igreja tem expectativa sobre aquela figura espiritual. Assim era Pedro. E de repente Jesus diz: Pedro, você não é tão espiritual quanto você imagina, você ainda não está tão maduro, a sua fé não está tão madura quanto você pensa, e você não está disposto ainda para morrer por mim. Os outros membros daquela igreja dizem: se Pedro vai negar Jesus, ele que é o mais forte, ele que é o precursor, ele foi o primeiro a ser chamado, o que será de nós? Aquela igreja então fica desencorajada. Jesus então começa o seu discurso de despedida, dizendo: eu vou morrer sim, mas eu volto para vocês. E a primeira coisa que Jesus vai dizer no capítulo 14, para uma igreja ferida, para uma igreja em crise, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. E ele está usando uma expressão que é uma expressão marítima, que ele está dizendo o seguinte: turbar, quando um navio está turbando, é quando ele está sendo chocado pelas ondas, desgovernado em meio à tempestade. Então o navio está sendo turbado. Em meio às tempestades da nossa vida, do nosso ministério, nós somos jogados pelas tempestades e adversidades, somos jogados para um lado, somos jogados para o outro. Em meio às tempestades políticas, às vezes nós estamos de um lado, às vezes nós estamos de um outro, nós somos jogados de um lado para o outro. O nosso coração fica meio que perdido, desesperançado, e nós temos, eu acredito que não seja apenas um conselho de Jesus, mas um mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus diz: não se turbe o vosso coração. E aí ele continua dando o que eu penso que é um mandamento também. Ele continua dizendo: sabe por que você não deve se preocupar? Sabe por que você não deve se estressar? Sabe por que você não deve se deprimir? Sabe por quê? Ele continua dizendo: credes em Deus. Você não deve ficar desesperado, desesperançado, porque você tem Deus que governa tudo e qualquer situação.
A sua vida não está descontrolada, não está desgovernada, a tua vida não depende, não está nas mãos de um homem, não está nas mãos de uma autoridade constituída, a sua vida está nas mãos de Deus. Então, creia em Deus, esse é um mandamento, é imperativo, não temos outra opção. A ordem de Jesus para todos os seres humanos da terra é: credes em Deus. E ele continua dizendo: crede também em mim. E quando ele coloca em pé de igualdade, dizendo creia em Deus e crê também em mim, ele está dizendo porque eu sou Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: você não vai chegar a Deus se não for por mim. E é isso realmente que ele vai dizer mais adiante. Ele continua dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. A perspectiva de você, igreja, a sua perspectiva tem que ir além das coisas materiais. Você tem que entender que você é chamado para viver uma vida de qualidade. A vida eterna que Cristo nos propõe é uma vida que não é apenas duradoura, mas ela é uma vida de qualidade. A vida eterna ela começa agora com Cristo, uma vida livre do pecado, livre da escravidão do pecado. Ele está dizendo: olha, há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu não diria para vocês. Isso é real, o céu é real, a minha palavra é real, a minha mensagem de vida eterna é real. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar, voltarei. Amados, o Senhor está dizendo o seguinte: vocês vão ver o servo do Senhor, o Messias, passando por escárnios, passando por flagelos, sendo crucificado, como se fosse alguém fraco, alguém impotente. Mas não se engane, porque eu sou Deus. Não se engane, porque da mesma maneira que vocês vão me ver sendo crucificado e morto, eu voltarei. É o que ele está dizendo. Você crê que Cristo é um Deus que cumpre a sua palavra? A crucificação, a paixão da sexta-feira, parece que é uma rua sem saída, um beco sem saída. Parece que não há saída para a morte. O Messias, em quem nós depositávamos a nossa esperança, morreu. E agora? E agora que ele, antes que tudo isso acontecesse, ele predisse a sua própria morte, a forma como ele ia morrer. Ele disse até mesmo quantos dias ele ia passar morto. E ele predisse que eu voltarei. Parece até naquele filme, né? I come back, né? Eu voltarei, vai ter. Isso não é o ponto final dessa história. Vocês não têm o poder, a criação não tem o poder de tirar a vida do Criador. Porque eu tenho a vida em mim mesmo, é o que Cristo vai dizer. E quando eu for para um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou e cumpriu essa promessa, parcialmente. Ele cumprirá integralmente na sua segunda volta. Eu não duvido, irmãos, que o nosso Cristo, que é um Deus que cumpre as suas promessas, a sua palavra, Ele voltará. Igreja Bibi de Areias, você está pronto para a volta do Senhor? Ele voltará. E receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí no 6 ele diz: eu sou o caminho. Irmãos, se você não conhecer o caminho, não tem como avançar, não tem como chegar no alvo, se você não conhecer o caminho. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu vim na igreja de Areias, eu não sabia direito o caminho. Então, quando eu cheguei no cruzamento ali, se eu pego a esquerda, eu vou para esse, se eu pego a direita, eu vou para Silveiras. Eu peguei para Silveiras, eu já estava em cima da hora, eu pisei fundo para Silveiras. Se eu seguisse aquele caminho, eu ia avançar. Eu ia chegar no meu alvo, que era Areias.
Até que a minha família falou assim: tem alguma coisa estranha, está demorando demais. Vamos tentar o lado oposto? Vamos tentar o lado oposto. Eu tentei o lado oposto e encontrei a eles. A verdade, irmãos, é que se nós não conhecemos o caminho, se nós pegarmos o caminho errado, não há como avançar, não há como chegar na linha de chegada, não há como alcançar o seu alvo. Jesus está dizendo: eu sou o único caminho, o caminho exclusivo. Se você quer chegar ao céu, é por mim. Se você quer chegar às bênçãos de Deus, é por mim. Se você quer ter vida eterna, é por mim. Se você quer desfrutar da glória de Deus, é por mim. Jesus está dizendo: se você quer avançar na sua vida, é por mim. Eu sou o caminho e não há outro. A igreja não pode duvidar disso. Cristo é o único e exclusivo caminho para chegarmos ao céu. Eu não sei se há alguém aqui essa noite que ainda não está muito convicto disso, e que assim como eu peguei o caminho de Silveira, achando que ia para Areias, você talvez esteja pegando o caminho de uma falsa religião, achando que vai chegar ao céu. Eu digo para você, sem medo de errar, você não chegará ao céu. Eu quero contar uma experiência para os irmãos. Eu ainda nem entrei no sermão, mas eu creio que vai ser útil para os irmãos. Eu tive uma experiência. Uma vez eu estava de serviço, alguns irmãos sabem que eu sou militar. Eu estava de serviço, e dentro do nosso alojamento tinha alguns soldados, né? Eu estava ali tomando conta daquele grupamento, e de noite eu comecei a sonhar. E eu sonhei que eu estava num velório, e ao meu lado tinha um espírita. Me perdoe se tem algum espírita presente, eu estou contando a minha experiência. Esse espírita, ele virou para mim e falou assim: eu vou te provar hoje que o espiritismo é verdadeiro. E eu falei: ok, o que eu faço? Ele falou assim: toque o morto. O caixão está na minha frente, uma sala escura. Eu toquei o morto, e ele levantou cara a cara comigo, aquelas veias assim cadavéricas, cara a cara comigo. E o espírito ali do meu lado disse assim: faz alguma pergunta para ele. E eu perguntei: você conseguiu chegar ao céu? E aquele cadáver falou para mim: sim, claro, cheguei. Eu falei: e vem cá, segunda pergunta, para alcançar o céu é necessário crer em Jesus como o único e suficiente Salvador? Eu tinha que perguntar. Ele falou: não, claro que não. Basta você praticar boas obras, ser uma boa pessoa, praticar caridades, e você vai chegar ao céu como eu cheguei. Irmãos, eu entrei em confusão. Eu abaixei a cabeça e tudo era muito real. Eu falei: então tudo que eu acreditei, tudo que eu criei não era verdade? Eu entrei em confusão. Aquele morto, ele levantou daquele caixão, foi para uma região escura da sala. Eu fiquei em confusão, olhando para o chão. Daqui a pouco eu ouvi passos correndo em minha direção, e quando eu olhei, não era mais um cadáver, mas era um espírito demoníaco. Aquele espírito se jogou em cima de mim e começou a me estrangular. E eu, passando por aquela prova, aquela dificuldade, eu tentava gritar em nome de Jesus: sai em nome de Jesus. E eu creio que eu dei vários gritos aquela noite, talvez assustando até alguns soldados ali. Sai em nome de Jesus. Eu consegui de repente falar: sai em nome de Jesus. E de repente tudo ficou calmo e tranquilo. E de repente os céus se abriram, e eu ouvi uma voz que me dizia assim: você abriu mão de mim tão facilmente. Lembre e nunca mais esqueça: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não há outro caminho, e não há uma outra verdade, e não há outra vida a não ser Cristo Jesus. Eu levantei aquele alojamento totalmente escuro, me ajoelhei e disse: Senhor, me perdoe. Eu me senti um traidor, eu abri mão tão facilmente de Cristo. Amado, não abra mão facilmente, não abra mão nunca desta verdade. Jesus Cristo é o caminho,
E se você seguir por esse caminho, você vai vencer. Você vai alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Eu tenho absoluta convicção disso, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ninguém consegue adquirir conhecimento se não tiver a verdade. Tudo que nós ouvimos Cristo pregando a nós é a verdade. E finalmente Jesus Cristo é a vida, Ele é a vida eterna. Como você está se sentindo hoje? Você está se sentindo meio que como o irmão falou aqui? Às vezes eu sinto o irmão ali falando, às vezes eu sinto como se a igreja batista tivesse meio, como é que é, irmão? Meio tímido, né? Meio retraído. Eu digo que não é apenas a igreja batista, mas eu digo que nós temos passado os últimos tempos do esfriamento da igreja. E esse esfriamento começa por você e por mim. Basta você parar para pensar quanto tempo você investiu no seu relacionamento com Deus essa semana. Qual foi o maior período de oração que você e eu tivemos? Qual foi o relacionamento que você teve com as Escrituras? Talvez para muitos o maior texto lido foi o texto que fizemos hoje, que lemos um capítulo e gastamos 4 minutos para lê-lo. Eu pergunto, será que Deus tem para nós uma vida de timidez? Uma vida de mornidão? Eu não sei quantos viram aquele filme Quarto de Guerra. Vejam. Já ouviram falar? Lembra aquele cineminha que vocês tinham às quartas-feiras aí? Mas tem um período interessante, tem um momento interessante do filme, que é uma senhora de oração, uma senhora fervorosa, está discipulando uma jovem, que uma jovem está passando por tribulações no seu casamento, está a um ponto de se separar, e aquela senhora mais experiente convida ela para tomar café, e ao tomar café, aquela senhora de oração começa a perguntar para aquela jovem enfraquecida na fé, dizendo assim: e aí, como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu de vez em quando eu vou na igreja, sempre que dá tempo. Oração também, poxa, eu trabalho muito, não é para ter o tempo para orar. Tem gente que tem tempo, mas eu trabalho muito. E se tivesse que classificar a sua oração em quente, morno ou frio, você classificaria como? E aquela jovem foi ficando meio acuada, numa situação meio complicada, e aquela senhora serviu o café para ela e disse: toma o café, ficou pronto. E ela vai tomar aquele café, e ela joga fora aquele café e fala: que café horroroso, esse café está morno. E aquela senhora vai dizer assim: você não aguenta tomar um café morno, você não suporta e joga fora aquilo que é morno, mas quer que Deus engula. E aí depois ela diz assim: eu estava brincando, eu dei um café quentinho para você. Mas que isso fique para nós, essa lição, irmãos. Deus não vai engolir mornidão. Deus não vai receber um culto, uma adoração que seja abaixo da média, que seja abaixo do seu melhor. Eu quero dizer a esse grupo jovem que adorou tão bonito aqui: se vocês derem um menor do que o seu melhor, um grau abaixo do seu melhor, não façam. Deus, Ele merece o seu melhor. Por mais que nós cheguemos aqui e a gente erre, por mais que a gente chegue para pregar uma mensagem e pregue outra, por mais que a gente tenha limitações, mas nosso padrão é dar o melhor para o nosso Deus, que ofereceu o melhor que Ele tinha para nós, que é Cristo Jesus. O que eu oferecerei para aquele que me ofereceu o melhor, que é Jesus Cristo? Será que Cristo morreu naquela cruz para nós levarmos uma vida morna, tímida, irmão?
Eu creio que não. A partir do versículo 15, tem muitas coisas a extrair do capítulo 14, nós começaríamos um dia inteiro sobre ele e não íamos esgotá-lo. Mas o versículo 15, há um ensinamento muito importante, se você não lembrar de nada do que foi dito essa noite. Lembre do versículo 15. O versículo 15 é o botão que você dispara para que todo o processo de bênção sobrenatural aconteça na sua vida. Quando você chega e quer ligar uma televisão, você aperta o botão ON do seu controle remoto ou direto aqui no aparelho e as coisas acontecem, você não sabe nem como. Sintoniza uma coisa invisível que você não consegue enxergar de onde vem, que vem de uma rede, de um satélite que está não sei aonde, mas você pressionou o botão e de repente sintonizou aquela TV com coisas invisíveis e tudo aconteceu. Se você quer pressionar o botão para que as coisas invisíveis e espirituais da sua vida aconteçam hoje, esse é o botão, versículo 15. Veja o que Cristo diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Para nós dispararmos o botão da bênção sobrenatural em nossa vida, nós temos que amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento. E o amor a Deus não é um sentimentozinho, uma simpatiazinha que eu tenho pelas coisas espirituais. Mas Cristo está dizendo o seguinte: aquele que me ama, ele tem uma evidência do seu amor. E sabe qual é a evidência do amor? É a obediência. Quando aquele filho teimoso começa a desobedecer os pais, você já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha: será que ele me ama de verdade? Porque a obediência é a evidência do amor. Pelo fato daquela criança ainda não, o amor dela ainda não é perfeito, ainda não é completo, ela ainda não se entregou inteiramente ao seu pai, à sua mãe, ainda não entendeu que o pai os pais são os melhores amigos, que ele pode confiar plenamente neles. Aquele jovem ainda não entendeu, ainda não se lançou, ainda não confiou inteiramente com o seu coração naquela amizade. Então ele não ama intensamente os seus pais, portanto não obedece, porque acha que qualquer ordem, qualquer mandamento é para o seu mal, quando não é. O botão para acionar essas 5 bênçãos espirituais da nossa vida, irmãos, é o versículo 15: ame a Deus. É interessante que no versículo 23 do mesmo capítulo, Jesus diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Veja bem, se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará os meus mandamentos como algo precioso. Isso se trata desta palavra. Vamos amar mais a Deus. E como é que nós vamos evidenciar que amamos a Deus? Obedecendo a Ele inteiramente. De Gênesis a Apocalipse, nós lemos um versículo no capítulo anterior que diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso é um mandamento. Vamos obedecer esse mandamento, vamos amar uns aos outros, vamos servir uns aos outros. Nós lemos aqui no capítulo 14, versículo 1, outros mandamentos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Isso é um mandamento. Não se desespere. Isso é um mandamento. Vamos cumprir, vamos obedecer esse mandamento. Eu não vou me deprimir, me assustar, me estressar por qualquer coisa. Outro mandamento: creia em Deus, creia em Cristo. Ele está contigo em todas as circunstâncias da sua vida. Vamos amar. E aí, quando de repente aquele coração está disposto a amar o seu Pai, e aí ele está disposto a obedecer, porque sabe que aqueles mandamentos são para o seu bem, então o botão é acionado. E eu quero ver, meus irmãos, o que é a primeira bênção espiritual que nós podemos receber.
Versículo 16 e 17 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Meu querido, se você quiser obedecer a Deus, você tem que crer que Jesus é o único caminho. No momento que isso ocorre, algo maravilhoso acontece, que você ganha um amigo sobrenatural. Cristo não está com você mais visivelmente, corporalmente, porque Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas Ele diz que deixaria um Consolador, Ele diz que deixaria um advogado, Ele diz que deixaria um ajudador, Ele disse que deixaria um amigo sobrenatural. A primeira bênção sobrenatural que nós adquirimos ao nascer de novo é o Espírito Santo do Senhor, que fica colado com o nosso espírito 24 horas por dia. O ser humano é trino. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Deixa eu tentar ilustrar para vocês aqui. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Esse espírito também é adormecido. Bom, quando nós estamos destituídos da glória de Deus, escravizados pelo pecado, quando de repente nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo do Senhor, que é um amigo que está nos levando a reconhecer o pecado, a justiça e o juízo. Aquela mensagem entra no seu coração, o Espírito Santo do Senhor dá uma ordem dizendo: desperta porque dormes, porque já vem a sua glória. E aquele espírito que antes não tinha conhecimento de Deus, que não tinha conhecimento da palavra, ele é vivificado, ele é ressuscitado. E aí, como se não bastasse, ele fala assim: agora te colocarei um ajudador, que vai andar lado a lado com você para sempre. É quando de repente o seu corpo disputa pela sua alma, pelo seu eu, dizendo assim: me agrada aquela sensualidade, aquela pornografia que eu quero tanto fazer, vem para mim. E nossa mente começa a pender para as coisas materiais, e aí nós começamos a entristecer o Espírito Santo do Senhor. É bom que a gente fala assim: não, eu estou alimentando demais a carne, eu quero alimentar meu espírito. Eu vou para o culto, eu vou orar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscar o Senhor de todo o meu conhecimento, toda a minha força, com toda a minha alma. O Espírito vivifica e a carne acontece, é crucificada até subir. Nós ficamos nessa luta constante durante toda a nossa vida, irmãos. A nossa jornada cristã se resume nisso. Eu e você temos uma decisão a tomar: que tipo de crente você quer ser? Você quer ser um crente que qualquer tentaçãozinha, qualquer propostazinha da carne, do eu, a sua mente obedece, e você entristece o Espírito Santo, o melhor amigo que você poderia ter? A primeira bênção espiritual, a sobrenatural que Cristo nos deu é um amigo. Ele providenciou um amigo que estaria entre nós, mas não apenas isso, ele estaria em nós, dentro de nós. O Espírito Santo conduz o novo nascimento. Eu quero perguntar se há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como o único caminho, única verdade e a vida. Você precisa nascer de novo. É o que Cristo vai dizer a Nicodemos, quando ele diz: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A primeira bênção, o primeiro presente, a primeira dádiva que Deus quer nos dar é termos a consciência de que nós temos um amigo sobrenatural conosco. Quando você tem alguma decisão a ser tomada, você tem o Espírito de Cristo habitando em você, que você pode sondar o coração de Deus e dizer: Espírito Santo do Senhor, o que eu devo decidir nesse momento?
Espírito Santo do Senhor, a minha vontade é fazer a tua vontade. Espírito Santo do Senhor, coloque palavras em minha boca, para que eu evangelize essa pessoa com palavras certeiras. Espírito Santo do Senhor, eu quero alimentá-lo, eu quero enchê-lo com tudo aquilo que te agrada, com tudo aquilo que te alegra. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser um crente cheio de alegria, de paz, de justiça do Espírito Santo do Senhor. Eu quero ser um crente que faz a diferença em minha sociedade. Chega do tempo de silêncio, chega do tempo de mornidão, chega do tempo de timidez. Espírito Santo do Senhor, enche-me. Tu és o meu amigo sobrenatural, o meu amigo fiel, que não me abandona jamais. Amados, esse é um presente de Deus para você. Porque antes no Antigo Testamento, o tabernáculo, as pessoas que estavam reunidas no tabernáculo, no templo de Salomão, a coisa mais legal que eles queriam ver é a glória do Senhor saindo pelos compartimentos daquele templo e enchendo o templo. A coisa mais legal que o povo de Israel queria ver quando estava no deserto era ver aquela nuvem de glória que protegiam eles do calor escaldante. Eles queriam ver a coluna de fogo que aquecia eles à noite. Mas a mensagem do Evangelho, a boa nova do Evangelho, é que a coluna de fogo resolveu habitar dentro de você, dentro de mim. A boa nova do Evangelho é que a nuvem de glória, o Shekinah de Deus, não habita em templos feitos por mãos, mas quer fazer do seu corpo um santuário do Altíssimo e Trino Deus. Que privilégio, que bênção, que presente, irmãos, que a gente desfruta tão pouco. Um amigo sobrenatural, porque nos conduz ao novo nascimento, porque satisfaz plenamente o coração. Naquela conversa de Jesus com uma mulher samaritana, Jesus diz assim: olha, quem beber da água que eu dou jamais terá sede, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está dizendo de um amigo sobrenatural que vai nos dar satisfação plenamente ao nosso coração, preencher o vazio interior que antes tínhamos quando não conhecíamos a Jesus, quando buscávamos preencher esse vazio no copo de cerveja, no trago do fumo, da maconha, da droga, quando muitos estavam afundados na imoralidade, tentando preencher o seu vazio com o pão que o diabo amassou, e ficávamos frustrados, porque apenas um amigo sobrenatural poderia preencher o nosso vazio, dando-nos satisfação plena ao coração. O Espírito Santo de Cristo é o nosso amigo sobrenatural, porque ele deseja fluir de nós em rios de água viva, acabar com a sequidão do ser humano. Ele permanece conosco para sempre, irmãos. Para com isso de achar que você está solitário. Para com isso de achar que você está abandonado. Lembre de Eliseu, quando ele estava cercado ali pelos inimigos, e o seu jovem diz assim: ai de nós, porque vamos morrer. E Eliseu fala: Senhor, abre os olhos desse moço. E ele vê aquelas carruagens de fogo, aqueles anjos, e aí Eliseu fala assim: está vendo? Maior é aqueles que estão conosco. Para de dizer que você está sozinho, solitário, abandonado, que ninguém se importa com você. Aquele cântico que diz: você tem valor, para de nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixa o seu complexo inferior, dizendo apenas que não é ninguém. Você não tem o direito de dizer que não é ninguém. O sangue precioso comprou o seu corpo e fez habitação nele. O Espírito Santo de Cristo. Você tem valor. O Espírito Santo habita em você, como diz o cântico. Permanece conosco esse amigo sobrenatural para sempre.
Jesus, quando estava ascendendo, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque eu deixarei o meu Espírito. E quando o crente, irmãos, é habitado pelo Espírito Santo do Senhor, o Espírito, o Deus Trino, habita em nós. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo na presença do Espírito de Cristo em nós. Então, até as propostas que outras igrejas nos fazem, de que nós devemos buscar a segunda bênção, que um segundo batismo, ou alguma coisa sobrenatural, amados, isso ocorre no momento da conversão, eu tenho certeza absoluta disso, porque foi assim comigo. Eu busquei tudo isso aí. Eu busquei falar em línguas, eu falo glória, 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 eu falava. E sempre quando eu estava buscando isso, o Espírito Santo do Senhor falava: você já é batizado, você já é batizado. E aí eu falava: agora não pode ser, quando é que aconteceu isso? Ele falava assim: quando você me aceitou como o Senhor e Salvador da sua vida, e eu fiz morada em você, veio habitar com todo o seu poder e toda a sua glória. E essa revolução está acontecendo no seu interior. Sabe que você percebe isso? O Espírito Santo do Senhor testemunha, convence o mundo do pecado, conduz a toda a verdade. E as outras 4 bênçãos, irmãos, espirituais, no versículo 18 ao 19, diz o seguinte: não vos deixei, irmãos, leia comigo o versículo 18: não vos deixarei órfãos. Ainda que você tenha sido abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe, você não tem o direito de dizer que é órfão. O próprio Jesus, quando vai nos ensinar a orar, ele diz assim: ora assim, Pai nosso que estás no céu. Irmãos, Cristo não nos deixa só em nenhum momento. Ele tem um pacto de sangue conosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele promete de novo: eu vou voltar. E no 19 ele diz: ainda por pouco, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Cristo vive. Quer ver a prova disso? Você está aqui essa noite. Nós estamos lendo um discurso dele. Eu estou sentindo o poder dele nesse momento. Eu posso afirmar: Cristo vive. Vive em mim. Vive no seio da igreja. Vive em seu interior. Vive à destra do Pai. Cristo vive. A segunda bênção é a vida sobrenatural que vem do Espírito de Cristo em nós. Antes nós éramos mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas hoje em dia nós vivemos, nós sabemos discernir o que é certo e o que não é. Nós recebemos uma vida, irmãos, sobrenatural desse Espírito Santo do Senhor. Quer ver uma coisa bonita? Em terceiro lugar, a terceira bênção sobrenatural, no versículo 20 a 25, diz o seguinte: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim. No 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer receber uma manifestação do Senhor Jesus? Irmãos, a Bíblia ela é feita para nós experimentarmos ela. Teve um momento que eu estava lendo João 20, quando diz que Jesus ressurreto sopra sobre os seus discípulos. Quando você estiver lendo uma passagem como essa, você pode conversar com o teu Deus e dizer: Senhor, o que impede do Senhor soprar sobre a minha vida hoje? Eu estou me sentindo tão apagadinho, eu estou me sentindo tão sem motivação. Sopre sobre mim. No versículo 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Veja, viremos, está no plural, é o Deus Trino. O Deus Trino diz o seguinte: viremos para Ele e faremos nele morada. Jovem,
Você pergunta por que eu não posso transar antes do casamento. Você não pode transar antes do casamento porque você é santuário do Deus Trino. Você não pode profanar aquilo que é de Cristo. Mas por que eu não posso assistir pornografia? Porque a porta do santuário são os seus olhos. Você vai profanar o santuário da habitação do Espírito Santo de Deus. Ou eu vou manter o meu santuário, o santuário do Espírito, sempre limpo de impureza. Olha esse chão brilhando, irmãos. Coisa linda. O irmão, para deixar esse chão brilhando aqui, para a gente poder entrar. Que cuidado. Isso aqui é um símbolo do que o nosso corpo, a nossa vida é. Nós devemos, da mesma maneira como a gente não gosta de habitar numa casa imunda, de estar numa igreja imunda, nós devemos jogar a imundícia para longe de nós, para longe do santuário do Espírito Santo. O Espírito é santo, o Espírito quer nos santificar, o Espírito quer nos purificar. Nós temos uma união sobrenatural, porque o Deus Trino habita em nós. Isso tem que nos fazer a diferença. Isso tem que fazer com que a minha segunda-feira seja diferente. Isso tem que fazer com que eu seja ligado no 220. Isso tem que fazer com que eu acorde cantarolando, ouvindo o cântico dos pássaros, agradecendo a Deus pelo sol, agradecendo a Deus pela vida eterna. Isso tem que me fazer uma pessoa melhor. Isso tem que me fazer parecido com Cristo. Não posso mais andar cabisbaixo. Não posso andar mais derrotista. Não posso andar mais sem esperança. Não posso mais. Porque eu sou sobrenatural. Não sou mais humano. Não sou mais comum. Eu sou incomum. A habitação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso agir como uma pessoa que não conhece a Cristo, porque eu tenho uma união sobrenatural com Ele. Eu falo com Ele, eu ouço Ele todos os dias, e tenho uma união de intimidade com Ele. Em quarto lugar, a bênção que nós obtemos, versículo 26, diz o seguinte: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo do Senhor vai te conduzir por toda a verdade. Falsas igrejas vão se levantar, falsos pastores, falsas religiões, falsos propósitos, impérios vão cair, governos vão desmoronar, Satanás vai levantar exércitos com 1000 homens à direita, com 1000 homens à esquerda, e você vai passar, e aquelas milhares de inimigos vão tombar diante da sua presença, porque você é sobrenatural, porque você é a habitação de Cristo. Nós vamos superar toda a crise, nós vamos marchar rumo a Canaã, e nós vamos ser mais do que vencedores, e vencer a carne, o mundo, o pecado, Satanás, a enfermidade que for. Sabe por quê? Porque Cristo diz assim: eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci tudo. E eu prometo a vitória a vocês, e vocês vão vencer qualquer gigante que se levantar contra vocês. Creia nisso. Nós temos um verso sobrenatural que nos ensina, que nos faz lembrar de Cristo. Em último lugar, do versículo 27 ao 31,
dê-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, ele fala de novo isso, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí aquele versículo que nós lemos lá no capítulo 16: no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, em meio a essa confusão, em meio a essa crise, eu posso ter paz, porque o Espírito de Cristo, que é o príncipe da paz, habita em mim e habita em você. E se você ainda não é a habitação do Espírito Santo de Deus, se você ainda não experimentou essas 5 bênçãos sobrenaturais, se você ainda não tem esse amigo sobrenatural, se você ainda não sente essa vida sobrenatural, se você ainda não sente essa união sobrenatural, se você ainda não tem esse mestre sobrenatural, é interessante porque a Bíblia é o único livro escrito que quando você lê, o autor está do seu lado para te ensinar. Ou melhor, o autor está dentro de você para te ensinar. Você pode ler qualquer outro livro, mas o autor nem sabe que você existe. Agora, quando você lê esse livro, o autor está dentro de você, o professor, o mestre está dentro de você para te ensinar toda a verdade. E se você ainda não sente essa paz sobrenatural, eu gostaria de convidar você a ficar de pé e tomar uma atitude corajosa, dizer: eu vou desfrutar, eu vou dar um start, eu vou apertar um bom dessas bênçãos sobrenaturais da minha vida, eu vou resolver amar a Cristo mais do que tudo nesse mundo, eu vou resolver obedecer no custo que custar, dor o que doer. Eu quero apertar o start dessas bênçãos sobrenaturais da minha vida, eu quero fazer a diferença no meu meio, eu quero ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 17, as pessoas dizem assim: quem são esses que estão chegando aqui, que estão virando esse mundo de cabeça para baixo? Aí você diz assim: eu quero ser assim, eu quero ser esse crente aí, que quando eu chego eu viro o mundo de cabeça para baixo. Jovem, quando você chegar na rodinha, amigos, quando as pessoas estiverem falando coisas imundas, de repente vão dizer assim: opa, muda o assunto, porque chega uma crente, ela não gosta disso, muda de assunto. E você, por onde vai passando, vai virando o mundo de cabeça para baixo, os valores invertidos vão se consertando. Você quer ser esse tipo de crente? Que é o embaixador de Cristo, representante de Jesus nessa terra? Irmãos, eu quero. E aqueles que sentem esse desejo no coração, em nome de Jesus, fiquem de pé. Nós vamos estar orando, nós vamos estar louvando, nós vamos estar clamando por essas bênçãos sobrenaturais, dizendo: amigo sobrenatural, Espírito Santo de Cristo, enche-me. Eu não quero apenas ter mais do Senhor, mas eu quero que o Senhor tenha mais de mim. Tome a minha boca, tome os meus lábios, tome o meu pensamento, tome o meu santuário. Aqui está a chave da minha vida. O Senhor tem total liberdade de fazer o que o Senhor quiser através de mim. Eu quero ser um crente que faz a diferença, um crente cheio do Espírito de Cristo, fazer a diferença. Cante mais uma vez comigo esse cântico que deixa saudade.
posso sentir, assim como o sol aquece a minha pele, eu posso sentir o seu calor dentro de mim. Mas o Senhor também é como água, porque eu sinto o seu refrigério em meio à adversidade, às crises, das lutas. O Senhor está matando a minha sede. Mas o Senhor também é como vento impetuoso que sopra sobre mim e me leva para onde o Senhor quer. Eu sou teu. Enche-me essa noite. Enche-me até transbordar. Dê-nos autoridade, coragem, intrepidez para falar o Evangelho, para pregar, para testemunhar de Jesus Cristo. Enquanto pregarmos, faça sinais e prodígios. Através das minhas orações, haja mais cura, haja mais libertação. Satanás, fuja do brilho de Cristo e resplandece no teu rosto. Faça a sua igreja vitoriosa. Faça a sua igreja crescer em saúde, crescer em número, crescer em quantidade. Faça-nos testemunhar com poder, com graça e com amor. Faça-nos sermos a imagem e semelhança de Cristo. Por onde quer que passemos, todos possam voltar os olhos a nós e dizer: ali está o cristão, ali está o representante de Jesus, ali está o embaixador de Cristo, ali está um que é crente de verdade, um que não está brincando de ser crente em meio a esse mundo mal, perverso. Ali está um crente que dá o exemplo, ali está um crente que fala a verdade, ali está um crente que é moral, que lê a Bíblia, que ora e busca intensamente ao Senhor. Oh Deus, faça de nós esse povo. Dê-nos uma fé fervorosa. Aviva a tua igreja, Deus. Aviva a tua igreja sobre os quatro cantos desse mundo, sobre o vale do Paraíba. Deus, aviva a tua igreja. Se manifeste a nós 24 horas por dia, Deus. 7 dias da semana, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite, que o Senhor agora esteja entrando em seu coração, preenchendo cada cômodo vazio do seu ser e fazendo do seu corpo o teu santuário da tua habitação. Nós oramos em nome de Jesus por essas 5 bênçãos sobrenaturais, que possamos fazer do Espírito Santo de Cristo o nosso melhor amigo. Que o Senhor não nos deixe só em nenhum momento, mas faça-nos triunfar sobre a carne, o pecado, Satanás e o mundo. Em nome de Jesus que nós nos despedimos e oramos.